Voltamos a falar sobre a fraude no INSS. A gente recebe agora ao vivo Tiago Barbosa, especialista em criptoativos, advogado tributarista, doutor em Direito Tributário pela USP, Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Tiago, a gente viu aqui que nessa fraude do INSS o governo está apurando o uso de criptomoedas por entidades investigadas suspeitas de fraudarem, de desviarem dinheiro do aposentado, do pensionista aqui no Brasil. Aqueles descontos indevidos, aposentados e pensionistas sequer sabiam que esses descontos estavam ocorrendo, afinal de contas aqui no Brasil muitos, a maioria de nós não tem o costume de estar sempre olhando o contra-cheque, a folha de pagamento e por aí vai. Então, os aposentados e pensionistas foram realmente pegos de surpresa com descontos ali de R$ 30, R$ 40, né, que não eram sentidos ali, mas ao longo de um certo período fazem ali um alto volume, né, de recursos e na conta de quem fraudou ainda mais. A gente mostrou hoje aqui a apreensão de Porsche, de outros carros de luxo. Agora explica pra gente onde que o criptoativo entra nessa história. Qual a função do criptoativo? Por que usar, se é que isso vai ser comprovado, por que usar criptoativo para maquiar, para ocultar a origem dos recursos? Interessante, né, Jesus, que os criptoativos eles sempre entram em cena em cenários como esse, com relação a alguma questão de ocultar um patrimônio, algo desse tipo. Mas, embora seja contraintuitivo, a maioria das vezes que o criptoativo é usado para essa finalidade, o tiro sai pela culatra. E por que que isso acontece? Diferentemente das transações que a gente faz com dinheiro vivo, né? Nós vimos vários escândalos, infelizmente, onde malas de dinheiro eram encontradas em apartamentos ou levadas, dinheiro, dólares na cueca, malas de dinheiro transitando para um lado e para o outro em eventos de corrupção. Quando se faz alguma fraude envolvendo criptoativos, muitas das vezes as transações deixam um rastro muito forte. E aqui eu trago um exemplo clássico de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, uma exchange gigantesca chamada FTX fazia ali propaganda com pessoas de reputação ilibada, grandes astros do esporte, deu um golpe bilionário e muitos anos depois conseguiram buscar de volta 5 bilhões de dólares, porque as transações deixam rastro na blockchain e com isso facilita a persecução, aquela ideia e a busca pelos bens que foram apreendidos e que tentaram ser escondidos. Logicamente que existem diversos artifícios. Alguns criminosos utilizam mixers e alguns outros artefatos que embaralham as transações e deixam uma persecução criminal, uma busca por bens mais difícil. Mas o fato é, embora apareça constantemente na mídia que os criptoativos podem ser usados para lavagem de dinheiro, algo do tipo, é importante destacar para quem está em casa que muitas das vezes, quando o crime envolve criptoativo, sempre resta uma ponta solta. E aí vai caber às autoridades fazer essa investigação de forma bem profícua, bem de perto, para buscar de volta o nosso dinheiro. Esse foi um escândalo que aterrorizou e deixou todo mundo muito perplexo, né? Uma investida de bilhões, pelas estimativas aí da Polícia Federal, foram 7 bilhões até agora, mas o buraco pode ser ainda maior. O que trouxe ali uma perplexidade ainda maior para esse caso é o fato de que o número de associados ao INSS ele cresceu muito durante alguns meses, chegando inclusive a dobrar. E teve um dos meses que o número de associados subiu 380 mil. E quando eu falo 380 mil, você que está em casa, imagina mais 380 mil aposentados e pensionistas com descontos nos seus benefícios. Então, esse foi um fato que chamou muito a atenção. O Ministério Público entrou em cena fazendo denúncias, mas o Instituto demorou muito para se movimentar e agora é preciso que a população acompanhe muito de perto para que o uso dos criptoativos não seja usado como uma desculpa de que o dinheiro se esvaiu, ele sumiu do mapa. Muito pelo contrário, é preciso que nós acompanhemos bem esse caso, porque transações com criptoativos, ao contrário da lenda urbana, elas deixam um rastro muito forte e isso pode até aumentar as chances de recuperar esse dinheiro que é meu, seu e de todos nós.
Você trouxe um exemplo em que esses rastros foram farejados e os recursos foram encontrados, um exemplo notório que ocorreu no exterior. Aqui, os nossos mecanismos de controle, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, as investigações da Polícia Federal, Advocacia Geral da União, as investigações internas de órgãos como o INSS, o aparato estatal que está aqui à nossa disposição. Tem tecnologia, tem conhecimento para farejar esses rastros após a obtenção de criptoativo como lavagem de dinheiro? Excelente pergunta, Jades. Muitas vezes a gente tem aí, é muito interessante, nós vemos seriados americanos onde com pequenas coisas, lá se tem um aparato tecnológico muito forte, se consegue chegar ali no criminoso, desvendar o crime e daí por diante. Muito boa sua pergunta. E no que diz respeito a criptoativos, o Brasil, ele é um país bastante evoluído. Tanto a Receita Federal como os outros órgãos que fazem esse tipo de investigação, eles possuem tecnologia para cruzar dados. Nós temos aí alguns procuradores de altíssimo gabarito que dão cursos de investigação e de localização de recursos que foram desviados ou por via de fraude pública ou privada. Então, nós temos aqui um corpo técnico e tecnológico muito avançado no que diz respeito a criptoativos. Logicamente que essas forças serão movimentadas, porque o rombo ele foi bilionário, estamos falando aqui de 7 bilhões de reais. Então, certamente essa força aí conjunta de tecnologia da Receita Federal, da Procuradoria e das associações que investigam, tanto privadas, existem empresas privadas especializadas tão somente no rastreio de fraudes envolvendo criptoativos. Acredito que todas essas iniciativas, tanto pública como privadas, que já atuam no Brasil, devem se movimentar agora para buscar, se não todo, pelo menos uma parte desses 7 bilhões. Do ponto de vista tributário, o criptoativo pode ter algum objetivo de maquiar os recursos, evitar a sonegação? Isso, o criptoativo pode ser usado, ainda que saia pela culatra, ele acaba sendo usado também com esse objetivo? Algumas vezes sim. Nós estamos, inclusive, aí na reta final, hoje é dia 20, né? Os brasileiros têm até o dia 30 de maio para declarar o seu imposto de renda e muitas dessas perguntas chegam aqui no escritório. Ah, será que o governo vai saber se eu tenho um criptoativo numa wallet? Se é na minha cold wallet, aqueles pendrivezinhos, como que ele vai saber? Algumas pessoas tentam dar um bypass nas autoridades por meio desse tipo de dispositivo. Fazendo uma analogia para você que está em casa, é como se eu estivesse transitando com um pendrive, dentro dele, de alguma forma, tivesse ali alguns criptoativos que valem dinheiro. A rastreabilidade desses ativos, ela pode até ser similar a transações que são feitas em dinheiro vivo. Afinal, se eu recebo um montante de dinheiro vivo, saio daqui, vou aqui na Paulista e compro alguma coisa numa banquinha, é difícil que se rastreie essa compra. Mas tem um detalhe: apesar do criptoativo ele ficar ali, de certa forma, armazenado dentro da sua cold wallet, tecnicamente ele não fica lá dentro, mas é aquilo que te dá acesso ao criptoativo. O que acontece é, quando eu faço uma transação e tiro ele do meu pendrive para o seu pendrive, Jesus, isso gera um registro dentro da blockchain. E dependendo da acuricidade, da análise dos órgãos fiscais, essa operação pode ser pega. Logicamente que a Receita Federal e os órgãos de análise de operações, eles ainda estão no estágio inicial, ainda estão verificando operações que são feitas dentro de exchange, operações de grande valor, mas operações de pequeno valor, por enquanto, não, ao meu ver, não estão ainda dentro do radar da Receita Federal e de órgãos fiscais. Tiago Barbosa, especialista em criptoativos, advogado tributarista, doutor em Direito Tributário pela USP, Universidade de São Paulo, participando ao vivo com a gente aqui no Poder Expresso. Agradeço demais pela sua presença. Até a próxima. Sempre um prazer, Jesus. Até a próxima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.